pessoal, ó, os néfrons. Os néfrons são estruturas maravilhosas, tá? O sistema urinário ele é pequeno, mas ele é bem rico. Um sistema bacana, bonito, eu gosto muito. Tá? E essa estrutura toda aqui é o néfron. São aquelas estruturazinhas pequenas que eu mostrei para vocês na prancha ali. Tá? Ela tem, a gente pode dividir em 3 partes principais. Isso aqui é uma divisão didática, tá, pessoal? Não são todos os autores que dividem assim. Isso aqui fui eu que fiz no slide para vocês terem um pouquinho de uma divisão mais didática, né? Então a gente pode dividir em 3 partes aí principais. A cápsula, essa aqui é a cápsula renal, tá? O túbulo néfrico, que é todo esse tubo aqui, ó, tá? E o tubo coletor, beleza? Então tem o glomérulo ali dentro da cápsula, tá? Mas ó, divide em 3 partes: a cápsula, o túbulo néfrico e o tubo ou túbulo distal, tá? O túbulo néfrico nós podemos subdividir em 3 partes: o tubo contorcido distal ou túbulo contorcido distal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. Por que é importante a gente dividir o tubo néfrico? Porque dentro desse tubo néfrico vai acontecer reações diferentes em vários lugares, em várias regiões. Aqui no túbulo proximal vai acontecer um tipo de reabsorção e um tipo de liberação, tá? De reabsorção, né? Aqui na alça descendente do túbulo da alça de Henle vai acontecer uma reabsorção. Na alça ascendente da alça de Henle vai acontecer outro tipo de reabsorção, outro tipo de eliminação. E no túbulo distal e no tubo coletor vai acontecer outro tipo de filtração, de reabsorção, né? Ou de eliminação. Tá? E depois daqui do túbulo coletor vai lá para a papila, né, da pirâmide renal, túbulo coletor, né, cálice menor, cálice maior, calcular, pélvico e ureter, tá? Então é aqui que goteja a urina. No final do túbulo coletor que ela vai gotejar a urina formada, né, especificadamente a urina. Enquanto está aqui dentro, a gente chama de filtrado, tá? Quando está no tecido, nas veias, né, no glomérulo aqui, está aqui dentro, a gente chama de... O que a gente chama? O que está no conteúdo dentro dos vasos? Né? Dentro dos vasos. Plasma. Ou sangue. Tá? Então, quando está dentro dos vasos, sangue. Quando está dentro do néfron, nós chamamos de filtrado. E quando está saindo aqui do tubo coletor para ir para a pirâmide renal, nós chamamos de urina. Tá? Então só é urina depois que sai do tubo coletor. Começa como sangue? Começa como sangue aqui, ó. Mas ele continua como sangue. Eu vou falar disso. Mas ele entra como sangue. O que está dentro da cápsula, né, de Bowman, que é essa cápsula aqui, o que está aqui em contato, não está dentro, na verdade, né? Ela tem contato. É o novelo de vasos que está em contato com a cápsula. Então, o que está fora da cápsula aqui, mais abraçado por ela, é sangue. Tá? É sangue, plasma. Tá? O que está dentro aqui da cápsula, aqui nos tubos, é filtrado. Chama de filtrado. E o que está descendo, né, gotejando no tubo coletor, no final do tubo coletor, é o urina. Tá? Então tem essa diferenciação aí que são os nomes. Tá? Então, onde está as cápsulas do Bowman no exemplo do pé esquerdo ali? Não dá para ver nada. Aqui não dá para ver, né? Aqui não está desenhado o néfron, mas a cápsula fica aqui, ó, no corte. E aí aqui vem a alça que vem aqui para dentro. Tá? Naquela imagem só que eu consegui ampliar lá, que apareceu os néfrons, não aparece. Mas eles estão aqui, né? Nessa região. A cápsula de Bowman fica aqui no córtex e a alça, os túbulos contorcidos ficam por aqui. Tá?
fica nessa região. Tá? Então, como que nós podemos pensar aqui? O que traz o sangue rico de ureia? A artéria renal. Né? Sai lá, o nome da horta, vem aqui para a artéria renal. Certo? Essa artéria renal, ela entra e se ramifica. Tá? Se ramifica e depois se ramifica de novo dentro das pirâmides renais e do córtex renal. Vários capilares, são milhões de néfrons. Então chegam os capilares nesses néfrons. Chegou o capilar, a gente chama isso aqui de arteríola, né? A gente chama de arteríola, porque ele vem da artéria. Então entra uma arteríola aqui e sai uma arteríola da cápsula de Bowman. A arteríola que entra, nós chamamos de arteríola aferente. Tá? Por que aferente? Aferente é de chegar. Tá? Então sai lá da veia renal, a artéria renal, entra, se ramifica, depois se ramifica em arteríolas. Tá? Essas arteríolas entram na cápsula de Bowman e formam um novelo dentro da cápsula de Bowman. Quando ela entra, é chamada de arteríola aferente. Aí ela entra, faz o novelo, vasos, e sai do glomérulo. Saindo do glomérulo, ela é uma arteríola eferente, né? Eferente é o que sai do glomérulo. Tá? E aí, essas arteríolas vão abraçar, se ramificar em todo o néfron. Aqui no tubo distal, no tubo coletor, em todas as regiões, vai haver uma trama de capilares bem grande, assim como acontece no sistema respiratório. Tá? Lá nos bronquíolos respiratórios, nos alvéolos respiratórios, nós temos uma trama de capilares muito grande, né? De veias e de ventas e de artérias. Tá? Então, o que acontece depois? Essas veias, essas arteríolas, né? Elas abraçam, né, todo o néfron, e quando elas terminam aqui, elas se juntam novamente. Quando elas se juntam novamente, passa a se chamar vênula. E aí essas vênulas que saem de cada néfron, desses milhões que nós temos, elas se unem formando a veia renal. Tá? E aí por aqui, esses capilares todos vão trabalhar junto com o néfron para produzir o sangue filtrado. Tá? Vai acontecer todos os processos aqui dentro desse néfron e por diferença de pressão, por reabsorção ativa, reabsorção passiva, com gasto ou sem gasto de energia, vai haver uma reabsorção, uma liberação aqui para dentro dessas arteríolas. Elas vão se juntar todas em vênula, aí essas vênulas todas vão se juntar e vão formar a veia renal. Uma maneira de ser cobrado na prova seria ser cobrada a composição dele ou a questão do. Pode ser cobrado a sequência do movimento que faz. Eu acabei de mostrar para vocês. Pode ser cobrado como as partes do néfron, né? Glomérulo, cápsula de Bowman, tubo contorcíleo distal, mesial, subirrênio. Vai ser cobrado, provavelmente, a parte, né, de formação da urina, né? Eu vou mostrar tudo para vocês. Mas aqui, ó, eu fiz um esquemazinho. Vem lá da artéria aorta, né? Vira o quê? Artéria renal e entra nos rins. Essa artéria renal vai se subdividir e vai formar a arteríola aferente que vai entrar no glomérulo e vai fazer, né, o glomérulo renal. Vai entrar na cápsula de Bowman e vai fazer o glomérulo renal. Esse glomérulo sai com a arteríola eferente. Da arteríola eferente vai formar capilares que vão envolver todo o néfron. Esses capilares, por sua vez, eles vão se unir e vai formar as vênulas. Essas vênulas vão se reunir novamente e vão formar a veia renal. E a veia renal vai terminar na veia cava inferior. Na veia cava, coração, circulação pequena lá, pequena circulação, que a gente chama, né? Na veia curtinha, pulmão, coração, corpo todo, artéria, de novo,
assim como o sistema respiratório atua como um ciclo fechado. Né? É sempre da mesma maneira, de uma forma cíclica. Tá? Então, repetindo, só para não esquecer, nós temos o néfron dividido em cápsula renal ou cápsula de Bowman. Tá? Cápsula renal ou cápsula de Bowman. Da cápsula de Bowman começa o tubo néfrico ou túbulo néfrico, que pode ser subdividido em 3 partes. Túbulo contorcido mesial. Por que mesial? Ele está mais próximo da cápsula de Bowman. Tá? Aqui nós estamos levando em consideração a cápsula de Bowman, não o eixo do organismo. Tá? Estamos considerando a cápsula de Bowman. Então, tubo contorcido mesial. Aqui nós estamos pegando um néfron virado para cá. Mas na prova pode ter o néfron virado para cá. Então, esse tubo não vai ser distal. Sempre que está perto da cápsula é o tubo contorcido mesial. Por que mesial não mesial? É mesial porque ele está na posição mais próxima do glomérulo. Tá? Mesial é o que está mais perto. Por exemplo, você vai fazer um corte septal. O corte pode chamar de medial. Não tem problema, mas é mais mesial em relação ao corte septal. Túbulo proximal. Tá? Túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido medial, túbulo contorcido mesial. Vai ficar mais próximo da estrutura que você está levando ela como referência. Tá? Você ia falar alguma coisa? Eu ia, aqui no Prometheus ele mostra glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo proximal, aí desce para a alça de Henle, sobe para o túbulo distal e vai para o coletor. Isso. Exatamente como está ali. Tá? Só que aqui ele está mostrando um virado para lá. Sim. Eu estou mostrando virado para cá. Certo? Então é a mesma condição aqui. Ó. Se a gente tivesse virado ao contrário, né? É a cápsula de Bowman, proximal, alça de Henle, distal e coletor. Tá? Talvez é que aqui eu peguei uma ilustração, né? Não peguei o desenho do Prometheus, do Sobota, nada. Mas tudo que você colocou nos seus slides, por exemplo, até o rim em formato de ferradura também tem. Tem. Tá completinho. A nossa slide. referência é o Sobota, o Prometheus, o Néter, né? Então a gente tem que seguir mais ou menos aí. Eu coloco algumas imagens de outros livros, até desenhinhos de internet, que às vezes a gente acha, eu acho bonito, e livros na aula. Esse aqui é só um esquema, vocês não vão encontrar isso em livro, né? Esse aqui é um esqueminha desenhado. Tá? Então, lembrando, de novo, cápsula renal ou cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal ou mesial, certo? Alça de Henle, tem a alça descendente, a alça ascendente, e o túbulo contorcido distal e o túbulo coletor. Proximal, distal, mesial, distal. A gente usa muito mesial e distal na boca. Então, estou acostumado, para mim tudo é mesial e distal. Né? A gente não fala muito, né? As faces do dente. As faces do dente, né? Vestibular, lingual, mesial, distal. Vocês conhecem mais vestibular e lingual como anterior e posterior, né? A gente não divide a boca assim. Vocês vão ter aula de dentes, anatomia bucal, né? E aí eu vou explicar para vocês essas questões, vestibular, lingual, mesial, distal, é diferente um pouco do que do restante do organismo. Professor, o que vai ter na anatomia depois das pernas nervosas? Sistema articular, vai continuar na anatomia, sistema articular, vai ter mais esquelético, vai ter mais muscular, vai ter anatomia também mais de cabeça e pescoço, nós falamos mais geral, né, no começo, depois nós vamos falar um pouco mais específico, vamos falar de olho, né, vamos falar de boca, vamos falar um pouco mais de nariz, de ouvido, né, vamos falar um pouco mais específico de outras estruturas, tá? E sistema articular, neuroanatomia, tá? Continuar nessa sequência. Depois eu posso até fazer um programa para vocês mostrar. Ou curricular complexo.
apesar de ter articular, mas esse articular é legal. Vocês vão ver o ATM, né? O funcionamento do ATM, tá? O funcionamento do olho, do dedo, é legal. Mas eu vou entrar um pouco mais profundo numa anatomia um pouco mais topográfica. Tá? Aqui nós temos uma anatomia sistêmica, né? Uso dos sistemas. A anatomia topográfica ela entra um pouquinho mais nas características mesmo de cada órgão, né? Acidentes anatômicos, mais em consideração. Mas não vamos entrar muito na anatomia topográfica. Vocês vão ver o curso de aperfeiçoamento. Depois, quem quiser participar, eu vou montar um curso aí do projeto, eu vou montar um curso de anatomia topográfica. Legal, curso muito rico. Você vai lá, tá? Por enquanto, vamos continuar com a anatomia sistêmica para não misturar muitas coisas, tá? Mas muita informação, né? Tá? Ok, anatomia aqui do nosso nervo, a gente já conhece, né? Beleza? Então, ele está ali localizado no córtex ou vascular, tá? Vamos lá. Etapas da formação da urina. Filtração, ó, aqui de novo eu dividi de uma forma didática, tá? Às vezes vocês não vão encontrar assim nos livros. Eu acho que os livros mais difíceis, porque eles vão informando as coisas assim num textão, né? Então eu coloquei aqui de uma forma mais didática, dividindo ela em 3 etapas, tá? A formação da urina eu dividi aqui em 3 etapas para ficar de uma forma mais didática. Então, tudo começa na filtração glomerular, tá? Lembra do glomérulo, né, que fica dentro da cápsula de Bowman. Então, tudo começa ali dentro da cápsula de Bowman. O que é essa arteríola aqui? É a arteríola aferente, né? Ela entra na cápsula de Bowman, tá? Aqui está a arteríola aferente. Aqui está a arteríola referente. E esse aqui é o glomérulo renal, tá? É aquele novelo de vasos que vai ficar no interior da cápsula de Bowman, tá? Que é uma imagem aumentada. Essa aqui é a cápsula de Bowman. O que acontece aqui nesse primeiro momento? Quando tem muito tecido, muito sangue aqui dentro, a pressão aqui é muito alta. Acontece igual nos alvéolos pulmonares. Como a pressão dentro do alvéolo é muito grande de oxigênio, vai trocar por diferença de potencial, por diferença de pressão mesmo, vai acontecer uma migração aqui das micromoléculas para a região interna do nervo, tá? Por diferença de concentração. Tá? Mas só passa para cá micromoléculas. Macromoléculas não passam. Por exemplo, uma proteína passa? Não passa, mas o aminoácido passa. Amido passa? Não passa, mas glicose passa. Né? Então, macromoléculas não passam. As macromoléculas estão aqui, saem para cá e continuam na vida delas ali, dentro do capilar. Tá? O que vai passar aqui para dentro do túbulo contorcido proximal são as micromoléculas. Íons, né? Sódio, potássio, ó. Vai passar para dentro da cá água, aminoácido, glicose, sais e vitaminas. A gente produz mais ou menos, porque aqui acontece um processo chamado filtração, né? A gente produz aqui um filtrado, a partir daqui começa a se chamar filtrado. Tá? Aqui dentro ele é sangue. Aí eu atravessou a cápsula de Bowman, filtrado. A gente produz cerca de 130 litros de filtrado por dia. Então, é muito. Né? O sangue ele é muito filtrado. Nós temos em torno de 5 litros, né? Olha a condição de filtrado. 180. Então, quer dizer, passa o sangue ali várias e várias vezes. Né? Vai passando nos rins e depois. São 180 litros de filtrado num dia. Mas a gente só mina 1,5 litro, 2 litros, mais ou menos. Arredonda para 2. Vai ser 180 reabsorvido. Os 180 litros voltam para o organismo.
Tá? A gente só urina 1,5, 2 litros por dia. Essa reabsorção é uma indicação do ADH. Entra o ADH, entra a aldosterona, né? Nós vamos conversar sobre isso também. Igual se controla essa posição aí também de filtração do sangue. Tá? Então, por diferença de potencial, por diferença de concentração, acontece aqui a migração das macromoléculas para dentro da cápsula de bolo. A partir daqui ele já se chama filtrado. Tá? Nessa primeira região do tubo, né, aqui vai acontecer a entrada de água, aminoácido, glicose e sais e vitamina. Tá? Aí vai entrar para cá. Nessa região aqui acontece a primeira troca do túbulo contorcido distal. Então a primeira fase da formação de urina é na cápsula de bolo. É a filtração glomerular, que é a passagem do glomero para o tubo néfrico. Tá? Então essa aqui é a primeira etapa. A primeira etapa da formação de urina é a filtração por diferença de pressão, diferença de concentração. Tá? Acontece sem gasto de energia. Tá? É algo automático, por diferença de pressão. Então essa aqui é a passagem das micromoléculas. Primeira fase da formação da urina. Tá? Segunda fase da formação da urina. Reabsorção tubular. Tá? Essa reabsorção tubular, ela acontece em 4 etapas. Tá? Acontece no túbulo contorcido mesial, proximal, né? Túbulo alça descendente, alça de Henle, parte descendente, alça de Henle, parte ascendente e túbulo contorcido distal. E túbulo contorcido. Tá? O túbulo contorcido distal junto com o túbulo coletor. Isso são 4 fases. Tá? É importante guardar isso. A segunda etapa é a reabsorção tubular, onde vai acontecer as reabsorções dos sais, a devolução do sal, da glicose, da água, do sódio, potássio, tudo vai acontecer aí dentro do tubo, tá? E nessas regiões. Então, 4 etapas: proximal, alça descendente, alça ascendente, túbulo distal e túbulo coletor. Tá? Vai acontecer tudo dentro desse tubo néfrico, tá? E nós dividimos em algumas etapas. No tubo proximal, que é esse primeiro, ó, esse néfrico está virado para o outro lado. Tudo bem, tem variação aí, o néfrico está para cá, está para lá, não são todos justa posicionados dentro dos rins. Então não vai puxadinho, tá? Tem todas as posições. Nessa primeira etapa, no tubo contorcido proximal, vai acontecer uma reabsorção ativa. O que é reabsorção ativa? É uma reabsorção com gasto de ATP, com gasto de energia. Para quê? O que acontece nessa primeira reabsorção? Acontece uma reabsorção de glicose, de sais, de aminoácidos e de vitaminas. O corpo precisa de tudo isso aí. Ele não vai jogar fora. Ele vai pegar de volta. Vai pegar de volta os aminoácidos, vai formar proteínas, vai pegar de volta as vitaminas, vai pegar de volta a glicose. E os sais ele vai pegar ou não, dependendo da situação. Tá? Mas essas outras estruturas, essas micromoléculas não podem aparecer na urina. Tá? Se elas aparecerem no exame de urina, alguma coisa está errada. O paciente está com algum tipo de doença. Por exemplo, diabetes mellitus. Né? Se você encontrar glicose na urina, é sinal que essa pessoa está diabética. E daí tem muita glicose dentro, né? Diabetes é um excesso de glicose no sangue. A capacidade do organismo de liberar a insulina para transformar essa glicose, né, em glucagon, certo? Uma molécula maior para ficar armazenada no fígado. Mas, se elas passar, se o rim deixar ela passar, é porque tem muito. Aí se aparecer urina, pode desconfiar. Na urina pode desconfiar aí de um diabetes. Tá? Normalmente diabetes mellitus, que dá uma glicosúria paciente alta. Então, no túbulo contorcido proximal, vai acontecer uma reabsorção ativa dos elementos que o organismo ainda vai usar, vai aproveitar, que é a glicose, aminoácidos e vitaminas. Isso é certo, tá? E sais é o dentro do caso, tá?
Professor, Beleza? para fazer o exame, para ver é tudo junto ou você pede separado o exame de glicose, Na urinase. É, Na análise da urina você já verifica. É urinálise que fala. Urinálise. É o exame. É De o urina exame sai de urina. tudo. Sai tudo. É exame de urina. Ali vai ter sódio, vai ter potássio, vai fazer contagem de glicose, né? Vai passar, outra pergunta, vai passar aqui elementos figurados no sangue? Elementos. Figurados no sangue? Hemácia, glicose, plaqueta, vai passar? Não. Vai passar. Passar por quê? Porque é uma lição do átomo, né? O átomo não passa aqui. É. A não ser ter uma lesão renal, exatamente. Se passar, se você encontrar alguma macromolécula, né, ou muita glicose, que não deveria, muita vitamina, muito aminoácido na análise, é sinal que alguma coisa errada. Então, se você encontrar hemácia, né, uma contagem de hemácia, ou uma contagem de glicose dentro de uma urinanálise, é porque pode ter alguma lesão no fim. Essas lesões que devem hemácia na uretra, seria nas cápsulas de boca? Pode ter sangue na urina. O que também pode ter sangue na urina? Inúmeras Câncer de outras próstata, né? Então, para fazer diagnóstico diferencial, né? Câncer de próstata, biópsia. Ele tem outras condições que podem ter sangue na urina. Tá? Por exemplo, uma infecção renal. Infecção renal pode ter sangue na urina. Uma infecção urinária do trato baixo também. Também Se pode. tiver uma lesão já exacerbada. É mais frequente nas lesões do Trato alto. trato alto, né? Nefrolitise, por exemplo. Né? Nefrolitise pode ter urina, sangue imaturo, a gente fala, né? Sangue imaturo, tá? Então, elementos figurados no sangue, quando você encontra numa urinária, provavelmente tem alguma infecção, uma lesão, algo acontecendo ali. Tá? Então, a primeira acontece em 4 etapas a reabsorção dos elementos. Tá? Na proximal, no duplo contorcido proximal, tem reabsorção ativa de glicose e vitaminas. Feito. Na alça descendente, né, que é o tubo contorcido, depois do tubo contorcido proximal vem a alça de Henle. Tá? Na alça descendente, tem uma reabsorção passiva de água. Então, aqui que reabsorve a maior quantidade de água. Cerca de 20% da água do organismo ele reabsorve aqui. Bastante. Tá? Na alça de Henle, por diferença de concentração, diferença de pressão. Por isso que ela é uma reabsorção passiva, não tem gasto de energia. Tá? Na alça ascendente, aí nós temos uma reabsorção ativa. Aí tem uma reabsorção ativa com gasto de energia. Tá? Na alça ascendente, tem uma reabsorção ativa de sais, né? Potássio, sódio, né? Todos esses elementos, hidrogênio, esses elementos que o organismo precisa fazer o controle ácido básico do organismo e tudo mais, aumentar ou diminuir a pressão arterial. É assim que os rins fazem esse controle que eu falei para vocês lá no início. Né? O controle iônico, o controle de pH e tudo mais. Então, na alça descendente, é a absorção passiva de água. Na alça ascendente, reabsorção ativa de sais. Aí nós temos o que é mais complexo na formação da urina, que é o que acontece no tubo contorcido distal e no ducto coletor, tá? Que é a parte mais cobrada do prova, tanto de faculdade, quanto de graduação, quanto de programação, quanto de residência. É o mais cobrado, é o que acontece no tubo contorcido distal e no ducto coletor. Tá? Isso é o que é mais cobrado em provas, por quê? Envolve o sistema endócrino, envolve a hipófise, no caso, né, a DH, a aldosterona, né, para controle do pH, controle da reabsorção de água, pressão arterial e tudo mais, vai acontecer nessa região aqui, no tubo distal
e do ducto coletor. Tá? Então, o que acontece aqui? Por exemplo, sudorese excessiva. Né? Você está praticando exercício físico, está fazendo lá uma corrida, está jogando bola, está jogando vôlei, né? Faz um exercício na água, você está suar. Quando você soa, o que acontece? Você perde O organismo líquido e eletrólito. perde água e sai. O organismo fica o quê? Desidratado. Certo? Então, se o organismo está desidratado, precisa o quê? Reter e reabsorver mais água. Então, a hipófise vai liberar o quê? Vai liberar DH, que é o hormônio antidiurético. Ele não é produzido pela hipófise, pessoal, lembra? Ele é só armazenado na neurohipófise, é produzido pelo hipotálamo. Tá? Então, esse ADH vai agir aqui no tubo distal, mandando reabsorver mais ou menos de água. Quanto mais ADH é liberado, mais água é reabsorvida. Então, tem que sempre pensar nessa relação, né? Vamos lá. A pressão aumenta, né? Quanto mais absorção de água, a pressão aumenta. Quanto mais. Questão da pergunta dele. Uma coisa? Não, quanto mais reabsorção de água, mais a pressão aumenta. A pressão diminui. A pressão diminui. Quando a gente às vezes, por exemplo, faz um exercício físico mais duradouro, Você né? perde água, aumenta a pressão sanguínea. Então, mas ele parece que às vezes, por exemplo, às vezes dá uma função mais forte. Né? Porque o sistema circulatório precisa trabalhar mais para levar o oxigênio para o sangue. Mas mesmo a função mais forte, a pressão não está indo. A pressão fica mais alta. Ele está tentando regular o tempo Está todo. tentando regular o tempo todo. E deixar o teu organismo em homeostasia com o ambiente, com o exercício físico que você está fazendo. Tem que levar oxigênio nos músculos. Lembra quando o professor, desculpa até a interrupção, quando o professor, você não estava aqui, eu acho, na aula do Scholler, né? Ele deu o exemplo de um paciente que está perdendo muito volume de sangue. A pressão arterial aumenta porque o coração quer oxigenar tudo. Exatamente. Então, se você desidrata, o seu batimento cardíaco vai aumentar porque o volume que você tem ali para oxigenar o corpo todo, naquele momento é menor. Então, por isso que o cérebro vai entender, se não é uma perda de sangue, se é uma perda de líquido por excesso de suor ou alguma coisa assim, ele vai liberar DH. Aumenta a temperatura corporal. Ele vai reabsorver a água e jogar no sangue. Para jogar no sangue vai diminuir a pressão. Vai reduzir a diurese com isso. Vai reduzir a diurese e vai aumentar a reabsorção de água. Ele vai jogar mais água no Vai sangue. jogar mais água no sangue. Então, E o que vai acontecer? Não. Não, porque você está desidratado. O que vai acontecer também? Os rins vão liberar a aldosterona. Você não está em homeostase, você está com líquidos Você a não está em menos. homeostase, exatamente. Se você tivesse tudo bem de líquido ali, E você está perdendo junto com o suor o quê? Sódio. Certo? por isso que o suor é salgadinho. Mas o suor é salgadinho. Hã? Então, e aí a pressão eleva. Mesmo porque o seu coração também está precisando bombear mais. Então, cai sódio mais. quando você volta a quantidade Quanto de mais água. sódio, mais aumenta a pressão. Mas se você está perdendo a Você está perdendo sódio e está perdendo ar. Aí o organismo vai ter que regular isso. E isso acontece aqui. Certo? Ele vai ter que trazer o sódio e vai ter que liberar a água para fazer esse controle. Vamos lá, eu acho que eu consegui entender o racional do que ele quer saber. Quando você está em homeostase, digamos que a pressão está normal. Isso. Se você tiver uma hiperidrose, beber água demais, a sua pressão vai subir. Por quê? Você não está em homeostase. Exato. Se você perder água demais, a sua pressão também vai subir. Porque não está em homeostase. Não está em só vai homeostase. baixar quando ficar na Quando você suou muito numa atividade física. Aí a hipófise não libera mais a DH. Chegou na homeostase, chegou na homeostasia, não libera mais a DH. Outro hormônio que é liberado, se você está fora, né, do pH, né, porque quando você faz exercício físico, o pH fica ácido. Então, vai abrir aqui no rim a reabsorção de bicarbonato. Certo? Vai reabsorver bicarbonato para aumentar o pH sanguíneo. E isso vai acontecendo no momento, enquanto você está fazendo exercício físico, está acontecendo isso.
para que poder acontecer essa regulação. Então, se você É urina bem bastante, confuso. diminui a pressão. Hã? Se você urina bastante, diminui a pressão. Diminui a pressão. Você segura a Não, urina. desculpa, pessoal, vai urinar menos. Tá? Por que vai urinar menos? Porque você está eliminando muita água através do suor. Por isso que vestiário de. Entra no vestiário de homem depois do jogo de futebol. É fétido. É fedido. Por quê? Porque a urina está super concentrada. Porque a alça de Henle Só pegou impureza e pegou manteve a toda água. a água, porque você gastou a sua água. Mas eu tô normal, tô tranquilo, eu começo a urinar bastante. Certo. Aumenta a diminui. Sem você se hidratar, vai aumentar a pressão, porque você vai sair da homeostase e vai desidratar. Mas Você se eu só tô com urina pressão alta, bastante. Não, Se mas você, urina vamos lá, bastante. deixa eu até fazer uma complementação, vamos lá. Dentro do tratamento de pressão arterial, você é uma pessoa sedentária, não faz uma atividade física, então você só vive no ar-condicionado, você quase não perde líquidos e é hipertenso. A gente tem uma opção, eu entro com medicamento para hipertensão, não resolveu? Um bloqueador de recaptação de angiotensina, alguma coisa assim. Não resolveu? Eu vou associar um diurético para eu diminuir o volume circulatório em você. Você vai urinar Vai mais diminuir a pressão. para buscar a homeostase. Tudo que a gente tem que fazer é buscar a homeostase. Se você está em repouso, você não vai urinar muito. Você não vai urinar muito. A não ser que você tome bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela bloqueia a liberação da DH. É porque seu cérebro vai ficar meio conturbado. Falar, não precisa liberar nada, não. Por isso Vai que só quando água. você bebe, quando você toma bebida alcoólica, você vai no banheiro tempo. E o xixi é branquinho. E o xixi é branco. Porque Por quê? só sai água. Porque o ADH está bloqueado. O antidiurético está bloqueado. E aí vai liberar água. Por isso que você fica tonto. Só E fica aí, o impureza. que acontece? O que é ressaca? O que é ressaca? Desidratação. É falta de água. Entendeu? A ressaca, o que faz? Ela faz diminuir a quantidade de água e faz uma inflamação na dura mater. Aí a dura mater vai pressionar o encéfalo e dá dor de cabeça. Dá dor. Certo? Então, quando você consome bebida alcoólica, junto água. Água antes. Vou beber hoje, vou enfiar o pé na jaca. Né? Vou numa festa, vou enfiar o pé na jaca. Água antes de ir. Certo? Quando você está lá, é difícil lembrar de beber água. Quem gosta de beber não bebe água junto. Não sei. Mas o ideal. Cheguei em casa antes de dormir, aí eu tomo água antes de dormir, Sou desse daí jeito. durmo. Aí eu Exatamente. Tá O que certo. eu faço quando eu tomo cerveja? Eu sou fraco para bebida. Eu tenho uma ressaca A minha ressaca é péssima. É horrível. Então, se eu tomo uma caixinha de Heineken, eu vou ser lascado no outro dia. Aí a gente não toma uma caixinha na festa, né? Você toma mais. Então, eu só bebo Heineken, ele é mais forte, né? O que acontece? Eu tomo água. Antes de ir na festa. Muita água. O dia inteiro. E antes de ir, eu já tomo mais lá 1 litro d'água. Aí eu vou e bebo. Eu dou vontade e tomo água junto quando eu lembro, né? Quando eu estou com a namorada, ela lembra, toma água, porque daí você não fica muito bêbado, né? E também não tem uma ressaca muito pesada no outro dia. Se depender de mim, não vai tomar água, tá? Mas tem que tomar bastante água antes. Toma bastante água antes, se puder, toma durante e toma bastante água Vou fazer um depois. sono da vez. Aí no dia seguinte, você acorda, toma um bom banho, se alimenta e água. De preferência, um alimento de absorção rápida. Ovo, bacon. Tá Tá falando com o cara que não tem ressaca, velho. Exatamente. Alimentos gordurosos e com bastante açúcar. Tá? Então isso diminui muito a ressaca. Essa estratégia diminui bastante a ressaca. Depois dessas provas aqui, a gente vai pescar e eu vou mostrar pra galera como é que fica ressaca. Mas é que, não, peraí, na beira do rio, na praia, a gente não fica bêbado e não tem ressaca. Eu não sei porquê. Também não sei. Né? Eu estou focando na saúde, você tem que focar na economia. Quando a Se gente não bebe água, não come Cara, eu não água. sei, eu acho que tem a ver mais com o psicológico mesmo, sabe? Você tá no mar, você tá na praia, você bebe o dia inteiro, não fica bêbado e a ressaca nada.
bêbado, né? Acho que é o ar da praia. Outro dia, Dá nem tempo de pensar em Não dá tempo da ressaca, mas você acorda da manhã na praia vai ser Exatamente, é desse jeito. Então, ó, pensa bem. Quando tem sudorese excessiva, a neurohipófise vai liberar a DH. Então vai sudorese, perda de água, né? Digamos. Perda de água. Aí vai o quê? Aumentar o ADH. Agora a aula do Samuel faz sentido. Papo reto. Mas então, se você está olhando Por isso eu quero dizer, de 5 água antes, vai aumentar a pressão, então. Vai aumentar a pressão, por quê? Você tá Porque a bebida alcoólica ela não deixa o ADH trabalhar. Ela a não consegue compensar. Exatamente, não compensa, não é que hemostasia, Você tomando um monte de líquido, que é o... Se você tomar um monte de líquido, Não, você cerveja, consegue né? equilibrar. Não, a cerveja tem álcool, né? Então, Não faz diferença. Não. Você vai O desidratar líquido no que tem na mesmo tempo. cerveja não conta. É liberado. Entendeu? O líquido é água, tem que ser água. A água que é de cerveja não conta, tem um monte de coisa de água. Tem sal. E sal, né? Sódio, né? Não conta. Então, Vamos fazer um quando teste. você perde muita água, é liberado o ADH, o ADH é antidiurético, o que vai acontecer? Aqui na alça, no distal e no coletor, vai acontecer o quê? Uma reabsorção maior de água. Tá? Além do comum. Se você está normal, não tanto. Se você está precisando, opa, a DH é liberado e você reabsorve mais água. Tá? Agora aqui, acontece também nessa Entendo. região distal do coletor a reabsorção de sódio ou de potássio. Tá? Normalmente o organismo libera mais potássio, também libera sódio, tá? Mas ele traz mais sódio de volta do organismo do que potássio. Tá? Aí o que acontece? Você come lá um alimento super saudável. Na verdade, tudo que nós comemos hoje em dia tem muito sódio, né? A gente tem que tomar cuidado. Sushi com shoyu. Ah, vou comer comida saudável, sushi, mas você mete shoyu lá. Não é mais saudável. Faz sentido não ser um folha, né? Você põe um pouquinho, só para dar um gostinho, beleza. Agora, se você pega o sashimi e tocha no shoyu lá, então não é mais saudável. Já é muito sódio, né? Não é uma gotinha. Eu gosto de sashimi só com uma gotinha. Eu gosto de gosto do peixe. Deixa um só com dinheiro. Né? Então, é um pouquinho, é só para dar que é bom, mas não é saudável. E aquele frito, então, não vai comentar, né? Porque é fritura, né? Ah, vou comer japonês, porque japonês é saudável, né? Vou lá na comida japonesa. Aí pega um hot roll, pega um temaki frito, Aí vira um lutador de sumo. molha, exato, pega o sashimi, molha lá no shoyu de monte, aí tem sal. Sal dá o quê? Retenção de líquido, né? É uma coisa horrorosa que acontece se você não cuidar da alimentação. O sumô, os caras comem muito peixe frito, né? Aqueles biscoitos que tem no Japão lá, de peixe, que eles mergulham no óleo lá, é horroroso. Outra coisa, quando você não bebe água, você tem retenção de líquido. Por quê? Quando você não bebe água, porque você precisa de água para controlar. Aí de repente Aí libera DH para você pegar o máximo de água possível da urina. Aí quando você vai urinar, a urina não amarela. Aí você não está bebendo água. E professor, e o que acontece quando a gente toma tereré, que ele é diurético? Então, o tereré é diurético, ele vai limpar o organismo. O tereré é bom. Mesmo elimina a mais. Aí elimina mais, você vai. Não, mas o problema é o álcool. Então, o álcool inibe o ADH. O tereré, o que ele pode fazer aí de pior? Aumentar um pouco a pressão sanguínea. Porque ele dá uma ativada no metabolismo. Principalmente porque tem muita cafeína, né? Da cafeína. Então ele dá uma ativada, ele ativa o metabolismo, né? Então ele pode outra coisa que vai fazer, mas é bom. Ele é isso, em geral, é ótimo. E para de gasto quando tereré? Vai dar É quem toma muito, né? Pra dar uma gastrite com o tereré, uma Já cura. deixa o gasto. Ou às
Sobre a contaminação por hepatite B que Pelo se amor de proporciona. Deus, porque cada sugada que a pessoa dá, volta um monte de saliva. Então aquela bomba lá embaixo, fica a saliva de todo mundo. Aí, ó. Trocando. Vocês ficam tomando tereré, vocês já se beijaram um monte. É, ué. Já trocaram saliva. Já se beijaram pra caralho. O ideal, Você tem preconceito? o ideal é que cada um tivesse o seu tereré, né? Já acontece sem tereré. Cada um tivesse o seu tereré. Cada um Cada tivesse o a seu sua boca. copinho. É, Ideal. É igual o narguilé também. Todo mundo vai naquele mesmo pico lá. o cigarro eletrônico. É, né? O tal do pode também, né, professor? Hã? O tal do pode também, né? O que que é isso? Pode aquele cigarro Ah, eletrônico. pode? Não, esse pode faz mais. Fala aí pra ele. Eu não, esse aqui, ó. É melhor fumar um Marlboro. Tem um estudo americano, até sem querer tomar muito tempo. Saiu agora no mês passado que os pesquisadores definiram que 4 anos fumando cigarro eletrônico é o equivalente a fumar 20 anos do cigarro convencional. Mas, não, os caras eletrônicos estão vendendo. Mas Foi vocês proibido, veem né? antigos O que a gente compra, o que você pode comprar por aí é Mercado contrabando. Contrabando. Não é nem Né, descaminho. Alexandre? Descaminho é quando você traz de outro país uma coisa que é legal no Brasil, mas tá sem pagar imposto. O cigarro é contrabando, é crime. Só que eles não ficam O muito cigarro não, eletrônico. Tá? Eles não ficam muito não, vende qualquer loja. É, então, mas você pode ver que hoje eles vendem com mais cuidado. As políticas Tipo públicas, as pods, essas coisas, você não consegue comprar assim mais do que a polícia pega. as políticas públicas elas tentam inibir mais pela população jovem. É. Não, é porque assim, o cigarro, puxa vida. Então, A década de 80, a década de 70, a minha década de juventude, né? A minha juventude foi. Então não faz 80, mal, 90. né? Eu sou da década de 80, 90. Era bonito fumar. Você fumar era másculo. Charmoso. Era charmoso fumar. O jeito que você fumava, tinha todo um sex appeal. Tinha todo um sex appeal. Fazia uma peruana, A mulher soltava pela fumava boca, aquele puxava pelo cigarrinho nariz. mais fino, com piteira, era todo um negócio. Era sex appeal. Não sei se vocês lembram, né, das propagandas do Marlboro. Não é da época de vocês, mas a propaganda do Marlboro era um cara bonitão, laçando um cavalo, né? Um cavalo, um cara forte. Ferrari. Quantos anos a Ferrari não fez propaganda do Marlboro? Do Marlboro, das corridas de Fórmula 1. Ferrari, Corrida de Fórmula 1. Então, assim, Hoje em cigarro dia é o era- É. cigarro Hoje era em dia é o moda, tigrinho que quase sai na todo propaganda. mundo fumava. E se não era fumante regular, era um fumante de Passivo. festa, passivo. Não, Mas é fumante que proibido fumava a nas propaganda, festas. não é? Assim, de vez em quando. Agora é proibido a cigarro. Agora é proibido propaganda de cigarro. Né? Conseguiram, em 10 anos, 15 anos, reduzir o número de fumantes drasticamente. Sobraram fumando só os velhos que vinham lá daquela época, né? Os da minha idade. Ainda tem muito fumante de 40 anos pra cima. Aqui tem muito mais que em outras Mas cidades. a gente falar isso é no Brasil, viu? E aí o que Lá, aconteceu? França não tem propaganda de cigarro, Não. todo mundo fuma. França, cara. França e Itália. Eu não vende não cigarro. Não tinha. E tem propaganda, eu vi propaganda. França e Itália. Agora, Estados Unidos diminuiu bastante. Brasil, né? A Inglaterra, esses outros países diminuiu bastante a produção de cigarro. Uma carteira de cigarro Mas na a Inglaterra. França e a Itália. Tem todo mundo Tira, fuma. né? Eu- Total Todo mundo cigarro. fuma. Porque na Itália e na França ainda tem aquela ideia de sex appeal, de ser bonito, fumar, de ser másculo, né? Você acessa ao vivo? Eles não estariam tentando. Então, pessoal, e outra coisa, se você fumou durante 10 anos, leva 20 para limpar os pulmões. E aumenta a pressão arterial também. Porque Mas desregula durante esse quase ciclo 15 aí. anos, comecei com 13 anos. Nossa senhora. Fumei até depois da faculdade, 5 anos depois da faculdade. Quase 20 anos fumando. Então tá limpando é agora. Agora que tá voltando. Beleza? E aí então, beleza, aqui o ADH, né? Agora como é que funciona a reabsorção e a eliminação do potássio? Né? A gente consome muito sal. Você consumir uma coisa muito salgada. O que vai acontecer? Vai ativar aquele sistema de controle da pressão arterial, renina
vai liberar a aldosterona. Quer dizer, vai diminuir a aldosterona. Tá? Vai ter lá o angiotensina, que vai virar angiotensina, que vai virar angiotensinogênio, tá? E vai fazer toda essa transformação para melhorar o pH e a pressão arterial. Pessoal, isso aqui eu não vou cobrar de vocês na prova. Sistema endócrino não vai cair nessa prova, caiu na passada. Beleza? Então isso aqui é a título de vocês terem conhecimento bem específico, tá? Então não se preocupe com isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Não vai cair, beleza? Isso aqui é sistema endócrino, outra situação, mas é legal saber. Complementou o que a gente aprendeu É legal saber. na neuroanatomia. Tá? É legal saber, porque da neuroanatomia vocês aprenderam isso, sistema endócrino, vocês tiveram aula com ele, aprende isso aí também, tá? Então é uma complementação, para a gente entender a anatomia sistêmica. A gente tem que colocar um pouquinho de fisiologia junto, né? De citologia, muitas vezes, né? Sistema esquelético, nós falamos de citologia, é interessante saber, tá? Então o que acontece? Muito sal diminui a aldosterona. Aí diminui a aldosterona para o quê? Diminuir a recaptação de sódio. Então você começa a liberar mais sódio na urina. Tá? Então para controle do pH e controle da pressão arterial. Tá? Aí as duas atuam juntas, né? Para controle da pressão. Diminui o ADH, né? Quer dizer, aumenta o ADH e diminui a aldosterona. Absorve mais água e libera mais sal. E a pressão arterial melhora. Ok? Fechou? Tá. Entendido? Legal, né? Então, essa é a segunda fase. Segunda fase é a absorção tubular. A primeira é filtração glomerular. Segunda é a reabsorção tubular, que é dividida em outras 4 etapas. A terceira e última etapa da formação da urina é a secreção ativa. Tá? Secreção ativa, o que é? Bom, gasto de energia, né? Então o que acontece aqui no túbulo coletor? Tá? Isso aqui vai acontecer no ducto coletor aqui, ou tubo coletor. Vai reabsorver potássio ou vai eliminar potássio. Tá? Vai reabsorver ou vai eliminar próton H+. Tá? Ou então vai absorver ou vai eliminar bicarbonato. Tudo isso para controle do pH. Tá? E da pressão arterial. Porque o próton H+, e o bicarbonato estão relacionados com o gás carbônico. Se tiver uma acidose, vai liberar mais bicarbonato. Tá? E vai liberar mais CO2 na respiração. Tá? Na questão da respiração tem a eritropoetina, né, que é liberada pelos rins também, para o hormônio, né, vai estimular a formação de massa. Né? Então, se está numa temperatura muito elevada, para fazer um exercício físico que demanda mais oxigenação muscular, os rins vão liberar a eritropoetina e vai fornecer, vai fazer mais, né, produção de hemácias, para você poder captar mais oxigênio. Tá? Mas voltando aqui, então, potássio, hidrogênio e carbonato. E drogas. Então, qualquer tipo de droga vai ser absorvida aqui nessa região. Por isso o teste de urina, né? Por isso o teste de urina. A droga vai aparecer na urina. Chama um paciente lá drogado com alguma coisa. Você pode dar uma medicação, então, diurética para ela, para auxiliar na eliminação dessa droga mais rápido? Bem relativo. Eu imagino Mas é relativo. Mas pode. Porque daí a pessoa urina mais. Né? Você vai fazer um sorão para aumentar o Faz um volume, soro, vai lavar o cara. Você faz um soro e aí o cara, além de diminuir a droga, né? Porque às vezes o cara chega morrendo lá. Faz um sedativo para dar uma acalmada. Uma dose muito alta, né? Tem uma superdosagem ali. Tanto pode ser de droga ilícita quanto de droga ilícita. Né? Às vezes a pessoa chega lá, entupido de midazolam, né? E aí você tem que fazer uma lavagem gástrica, tem que entrar no soro ali para eliminar esse midazolam. O professor do é gotejamento também ou já é? É gotejamento. Gotejamento? Bem pouquinho ali.
Vejamos. Esse ducto coletor que vai É que descer. ele cai lá no. Ele é muito fininho, é assim, é muito fino. Tipo um capilar. Olha que Ele vai interessante. gotejando. Olha que interessante, você falou de droga. A gente falou mais cedo do ciprofloxacino. Isso. A molécula dele é bem pequenininha, então 80% da excreção dele é urinária. É renal. Por isso, é renal. Por isso que ele é mais indicado para tratar para tratamento de infecção do trato urinário. Exatamente. Ele é uma quinolona. Tem outras que a molécula é maior, que nem o moxi, que já é de quarta geração. Como é maior, É metabolizado no fígado. não fígado. Aí vai fecal. Ele sai fecal e não trata a infecção urinária, mas trata a infecção intraabdominal. Intraabdominal, infecção dentária, essas infecções que são das Osteomielite. bactérias gram-positivas, né? Ele tem um espectro um pouco mais amplo. O ciprofloxacino já é um espectro menor, né? De tipos de bactérias. E aí, quando você vai receitar isso aí, a gente já entra em farmacologia lá, né? Quando você vai receitar um medicamento, tem que ver. Se a pessoa tiver uma hepatite, por exemplo, você não pode receitar um medicamento que é metabolizado no fígado. Você tem que ver se passa pelo sistema porta. Tá? Você tem que ver se é metabolizado nos rins, se tem alguma interação com o pâncreas, né? Tem tudo isso. Então, a receita do medicamento tem que ser muito bem pensada e baseada na anamnese do paciente. Ah, sai receitando qualquer coisa para ver. Vai matar. Você pode matar uma pessoa. Eu nunca vi, mas assim, nunca vi como é que pode ser possível um médico ou um dentista não saber medicar. E tem muito, gente. E tem demais. O cara, eu já vi médico regional ali pesquisando remédio Professor, antes de. eu como representante tinha médico que estava na frente do paciente atendendo, principalmente recém-formado. Ale, estou com um paciente aqui, tantos quilos, quanto que eu prescrevo? Eu estou suspeitando de pneumonia. Quanto que eu prescrevo de amoxicilina clavulanato? É para acabar, né? Aí eu tenho que perguntar quantos quilos tem, qual a idade, se já tomou antibiótico, tem que fazer uma anamnese do médico. Por quê? Não estudou farmacologia na faculdade, não fez um curso de aperfeiçoamento, porque muitas vezes a faculdade também não consegue passar tudo. Mas aí o cara vai buscar. Eu fui buscar a farmacologia, fiz uma pós-graduação em farmacologia. Porque não tem como você saber. Agora, você faz uma pós, aí você mergulha no nacional. Olha como é que é um poço de saúde, normalmente. Como é que ele funciona? Febre de pirona, infecção amoxicilina, dor paracetamol, O né? ibuprofeno. Ou ibuprofeno, criança, ibuprofeno. Fora que passa antibiótico para inúmeros vírus, causando resistência bacteriana. Pois então, aí receitam amoxicilina com clavulanato. Em situações em que só a amoxicilina resolveria. Aí o que causa? Uma resistência ao clavulanato de potássio, que é extremamente importante para infecções no trato respiratório, por exemplo. Se a pessoa já está resistente, para que estar com clavulanato se a amoxicilina já resolveria? Né? Então tem que ter essa lógica. Né? A gente tem uma escala de antibiótico-terapia para seguir. Exatamente. Né? E isso tem que ser baseado na anamnese. Baseado no tipo, na anamnese e nos exames para saber o que o paciente tem. Né? Se você quer rejeitar um determinado medicamento e ele passa pelo fígado e o paciente está com uma doença hepática, você pode matar o paciente. Você pode, se for renal, pode causar uma parada. Então é muito importante. Ou o nosso caso clínico. De Médico agora, a que mulher não grávida. sabe, médico que não sabe anatomia, que não sabe farmacologia, Encantar de preto com a foicezinha. exato. E é mais comum do que a gente não. Pergunta, quem sabe mais contar essas histórias é o professor Pilar. Fala, professor, conta aí as cagadas que você vê no seu consultório lá. Quando esses dias o médico lá não conseguiu intubar o paciente, veio foi de cereja do Colorado, né? Foi. E aí ele mostrou a radiografia e o estômago estava indicando. Porque ele tomou o esôfago. É. Ele tá mexendo o estômago do Tá paciente. bichando o estômago. O paciente fica Tem gente que peidando não até sabe o... suporte básico de vida. É incrível isso. Nossa,
Tá? Então isso aqui, drogas elas vão sair do duto coletor. E aí a partir daqui vai gotejar na pirâmide renal, né? Da pirâmide renal do cálice menor, do cálice menor do cálice maior, do cálice maior do papel do uretra, do uretra da bexiga do ureter, né? Da bexiga da uretra, e fazer externo. Essa é a sequência aí da formação da urina. Beleza? Vamos fazer um intervalozinho? Meu Deus, já são quase 4. 10 minutinhos.